Ver aqui. Muito bom dia a todas, a todos. Estamos ao vivo aqui em mais um encontro do nosso Aura dos Sonhos. Muito bom dia, senhor Luiz. Aliás, é boa tarde já, né? Boa tarde, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei Bom onde as dia. pessoas estão assistindo essa live, mas pode ser do outro lado do mundo, né? Então, é isso. Que bom estar aqui. Eu adoro quando você fala, estamos ao vivo. Agora é valendo. Então, que bom que a gente está no nosso segundo encontro do Hora dos Sonhos. Espero que cada vez mais tenham mais pessoas aqui nesse encontro com a gente, vibrando junto e querendo saber sobre esse assunto, né? O Aura dos Sonhos. Exatamente, porque esse é um assunto que mexe muito com o nosso coração, né, Lu? É muito especial para a gente fala tanto da leitura da aura quanto do universo dos sonhos. E hoje hoje o tema, na verdade, né, é muito o beabá mesmo, né? O que é leitura da aura e como, né, há essa conexão com os sonhos, né? Então, a gente, na verdade, sim, montou essa proposta de termos essa série de encontros, com o objetivo mesmo de trazer um pouquinho mais para a realidade do dia a dia mesmo, né? Essa conexão que vem dessa voz interior, da expressão da nossa essência divina, do nosso espírito, a partir desses dois recursos tão potentes. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? E a gente já vai começando, né, a trazer esse universo da leitura da aura, né, Lu? É, Lu, como é que você chegou até a leitura da aura, hein? É, o caminho foi inverso. A leitura da aura chegou até mim. Provavelmente, se eu não me engano, foi pelas redes sociais. Em algum momento apareceu algum retiro de leitura de aura para mim. E eu fiz, oi? O que é isso? E aí, ao mesmo tempo, me acendeu um lugar de eu não sei quando, mas eu vou fazer isso. Eu nem procurei saber o que era. Só o nome, assim, quando eu li Leitura da Aura, eu disse, eu quero fazer isso. Então, às vezes quando eu falo com amigos, assim, mais racionais, e dizem que eu sou muito racional, é assim, vamos pesquisar o que é no Google, quem faz, o currículo Lattes da pessoa que, sabe? Eu, tipo, não, eu nem queria saber de onde veio, para onde eu ia, eu queria fazer. Então me veio esse lugar, através das redes sociais. Então, o que eu sinto é que a leitura criou um jeito de chegar até mim, porque eu não estava buscando nada disso naquela época. Então, foi assim que eu cheguei. Que legal, que legal. É interessante porque para mim também a leitura da aura veio de uma forma assim muito similar, porque assim, eu ouvi essa palavra, né? Essas duas palavras ou essas três palavras, leitura de aura, e aquilo, não sei, mexeu comigo. E foi muito assim também num contexto bem interessante de que eu ouvi uma pessoa falando assim para outra: "Ah, eu recebi uma leitura de aura". Eu falei: "Nossa, o que será que é isso?", né. E aquilo ficou dentro de mim. E eu não fui procurar naquele momento, né, eu não fui procurar naquele momento, passou um tempinho, aí sim eu fui, né, procurar. E é bem interessante, né, porque definir o que é uma leitura de aura, a gente pode ficar aqui falando horas e a gente vai falar bastante para explicar, com certeza, esse é o objetivo, mas é difícil explicar, né, Lu, porque é uma experiência. A leitura da aura é algo que é vivencial, tá? Tanto para quem faz, principalmente, né, mas para quem recebe também, né, porque a leitura da aura nada mais é do que a leitura do nosso campo de energia, porque a aura é o nosso campo de energia, ela traz ali a nossa energia, né. E quando a gente vai buscar entender, né, o que é energia, é aí que vem, né, uma impressão, né, que pode ser assim tão ampla, né?
Energia pode ser muita coisa, na verdade, porque tudo é energia, né. Mas a leitura da aura não é qualquer coisa não. E é aí que é muito importante, é por isso que a gente inclusive está fazendo essa série de encontros, né, Lu, porque não é qualquer coisa, tá. Aqui a gente está falando da nossa vida, aqui a gente está falando das dinâmicas que acontecem na nossa vida, né, daquilo que conduz a nossa vida, né. E eu queria até trazer um exemplo, porque eu tive contato com uma pessoa que essa pessoa, a gente foi ter, enfim, realizar um atendimento através do Zoom, né, que é um recurso de atendimentos. E aí eu passei o link para ela, a gente tinha combinado o horário, estava tudo certinho, né. E aí quando ela foi entrar, ela me falou: "Ah, Adriano, tá muito difícil, o Zoom me pediu o meu cartão de crédito e eu achei estranho". Eu falei: "É, bem estranho mesmo, porque eu não deveria ter pedido nada disso para você, né. Quem paga sou eu, né, porque eu estava fazendo atendimento, então, enfim". E depois, quando ela foi trazer o momento dela, ficou muito claro que tinha uma questão ali muito forte, né, para ela, sobre a questão financeira na vida dela, como a coisa, né, tá desenrolando nesse sentido. Quando a gente fala em energia, a gente tem a oportunidade de perceber aspectos que são mais sutis, que estão presentes na nossa vida e que às vezes a gente não está se dando conta. E a leitura da aura tem uma capacidade tão fundo, de ser tão certeira para entender esses mecanismos, não é, Lu? Não é por aí? Eu posso voltar só um pouquinho, assim, tipo, volte 3 passos e vai Claro, chegar aqui? Quando você falou sobre experiência, me vieram 2 metáforas. Eu tô percebendo que minha mente funciona muito bem com metáforas, e a leitura da aura também, muitas vezes, ela fala por metáforas, assim como os sonhos. Que é assim, quando o Adriano fala que é uma experiência, não sei se todo mundo que tá aqui nessa live já viajou de avião. E uma coisa é você ter a noção do que é entrar dentro de um avião, fazer com que prender o seu cinto, ouvir aquela coisa que a gente ouve que é bem padrão, subir com o avião e pousar. Uma coisa é alguém que te disse: "Ah, é incrível, tá". Outra coisa é quando você vai para o aeroporto pela primeira vez, sente um friozinho na barriga, pelo menos eu senti, um friozinho na barriga. Aí você entra e vê aqueles monte de portão, que quem fala de avião não fala do pré. Aí você fica: "Eu entro em qual portão?". "Ai, o portão tá ali sinalizado". Por onde é que eu me guio? Aí você vai percebendo, às vezes as pessoas não falam, né, assim, como se tivesse alguém completamente zerado ali. Você tem que ir meio que se entendendo dos dispositivos que já funcionam ali. E aí daqui a pouco você passa por aquele corredor e entra na nave. E aí você senta, fecha o cinto, fica: "Ai, agora vai acontecer". E aí daqui a pouco começa aquela aeronave sair, começa a entrar numa velocidade absurda. E daqui a pouco as rodinhas saem do chão e você sente, eu, né, um frio na barriga, assim, eu olhava pela janela e via que o chão ia se afastando, daqui a pouco eu chegava perto das nuvens e dizia: "Ah, meu", e eu fui acometido por uma alegria, eu ria, e eu ficava: "O povo acha que eu sou doido". E eu ria, e eu ria, e eu ria, e aí depois veio o desespero na hora de descer, porque tem o processo de compressão do ar, algo assim, de altitude, e eu entrei em desespero, assim: "Como é que faz?". Então, é diferente uma experiência, então a experiência geralmente é vivida, né, do que um relato. "Ah, alguém me disse", mas como é? Por isso que o Adriano traz que é um pouco reducionista, trazer o que é uma leitura de aura por um conceito falado. Então é muito interessante quando você entra numa leitura de aura, sente uma leitura de aura, ou, tá aberto ou aberta para que a leitura te invada como uma história que vai criando vida dentro de você,
E aquilo vai fazendo com que você acesse questões. Uau, eu amo essa história, eu amo esse pedaço da história, eu amo como está sendo contado, ou eu não gosto tanto como está sendo contada, mas faz sentido, sabe? Uma outra metáfora é as pessoas que nunca viram o mar e chegam na frente do mar pela primeira vez. Mas você não tinha visto em foto? Foto é foto. Experiência vivida é experiência vivida. E aí eu volto para onde o Adriano estava, né? Sobre a sutileza energética, que também é uma experiência. Como é que você sabe que você tem sutilezas energéticas, né? Que podem ser lidas? Primeiro, como é que você sabe que você pode ser sutil energeticamente? Então, sabe quando você entra em alguns lugares e você não sabe por quê, não é racional. As pessoas não estão lhe tratando mal. Você não está sendo mal atendido, ou excluído, ou qualquer coisa que te faça sentir mal, mas alguma coisa te diz assim: tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada, eu não tô bem. Às vezes você sai daquele ambiente porque você se forçou a ficar, e aí você tá murcho, xoxo, capenga. E nem, tipo, mas eu acordei tão bem depois que eu entrei naquela casa e saí, menino, eu tô com sono. Parece que um trator passou por cima de mim, eu tô quebrado. Foi alguma coisa fisicamente? Não, não foi. Sentei no sofá confortável, foi maravilhoso, me deram um suco, me deram um lanche. Foi alguma coisa emocional? Não, me trataram bem. Eu fui muito bem tratado. Mas eu não sei. Aí é que a gente está falando da sutileza do seu campo energético, que se conectou ao campo energético da casa, que tem pessoas que habitam essa casa, que vibram nessa casa e que fazem uma estrutura perene até que você queira mudar da vibração daquela casa. E aquela vibração daquela casa não é parecida com a sua. E aí a sua vibração tentou equalizar com a casa e você sentiu, pela sua sutileza, as sensações vibracionais, energéticas, que algo aconteceu. E aquilo ficou ali registrado. E aí o seu corpo sente, o seu corpo físico sente, o sono, o cansaço, a exaustão. Então, eu tô falando isso junto com a fala do Adriano, para a gente não achar que é tudo muito longe, que é tudo muito solto. Sim. Ai, essa galera que fala de energia, porque energia existe, gente, já foi comprovado, já está comprovada também cientificamente, que antigamente algo para ser palpável tinha que estar cientificamente provado. E a leitura da aura, ela já está manifestada no mundo como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de pesquisa, como ferramenta de ampliação da consciência, né? Então, uma ferramenta de você se conectar com Deus do seu coração. Por que Deus do seu coração? Porque o Deus do seu coração tem um rosto e uma personalidade que o Deus do meu coração não tem, e vice-versa. Então, o Deus do seu coração é a sua essência divina, né? É o seu ser mais conectado com o núcleo. O núcleo de quê, Luiz? O núcleo da energia, o núcleo que pariu o mundo, o universo, sabe? Quando a gente fala de Big Bang e uma grande explosão gerou toda uma massa, né? E nós somos essa massa, de certa forma. Então, essa é a essência, né, que gerou tudo e que somos ela também, temos ela impressa aqui no nosso corpo. Gostou da metáfora, senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. E é bem interessante, eu estava até pegando aqui no Google, né, para a gente ilustrar o que significa energia, né, mas eu quero ver se eu encontro aqui uma forma bem também simbólica, como o Luiz trouxe, porque aqui a gente trabalha, né, tanto no universo da leitura da aura, como no universo dos sonhos, a gente trabalha com esse lugar do simbólico, né? Só que tem essa concretude que o Luiz trouxe, porque a gente pensa, energia, tudo é energia, é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa, né? Mas é uma percepção vibracional das coisas. Isso muda tudo, né? E o que é vibração, né? Vibração é movimento. Olha só, quando a gente vai tentando entender as coisas de uma forma bem mais simples, né? Elas podem ganhar outras proporções, né? Porque, olha, o Albert Einstein, acho que ninguém tem dúvida de que ele é um grande físico, certo? Pois ele traz uma fórmula para isso, que é o E, que é igual a M vezes C ao quadrado. Aí você fala assim, ai, Adriano, o que é isso que você está falando? A energia é igual a massa, né? Ou seja, energia é igual a matéria.
tá? Mas a matéria a partir da vibração dessa matéria, do movimento dessa matéria, que é o c, né, que é a constante da velocidade da luz no vácuo. Aí você pergunta, e agora, Adriana? Eu estou pegando a colinha, porque essa parte eu não entendo tão bem. Mas para a gente entender aqui, que é a vibração propriamente dita, a velocidade da vibração. Então, o que significa? Significa que eu tenho aqui uma agenda, certo? Que é uma coisa bem concreta, que eu pego. Mas ela, na consistência dela, né, a questão atômica dela, né, a formação dela, ela é formada por átomos, né, que estão também em movimento, estão em vibração, né? Então, quando a gente olha a partir dessa constituição atômica, a gente está olhando para a energia, entendeu? Então, se a gente for lá mais fundo, né, na percepção das coisas que são materiais, a gente vai encontrar energia. É isso que a física prova, né? Então, o que é que a gente faz numa leitura da aura, né? A gente está acessando esse lugar que é ali profundo, entendeu? Esse lugar que é dessa profundidade que permite a gente chegar na raiz das coisas. Só que isso vem de uma forma muito simbólica, como esse exemplo que o Luiz trouxe brilhantemente aí do avião, perfeito, porque é totalmente diferente você sentir o friozinho na barriga, né? E ó, vou trazer até um exemplo, porque aí vamos trazer a conexão com os sonhos, né? Para mim, pelo menos, né, Lu, aí você vai me falar depois também, tá? Vou querer te ouvir. Mas para mim, pelo menos, assim, é tão lindo, porque eu cheguei, aí eu tenho que dizer que eu cheguei na Escola da Aura e Sonhos através da leitura de aura, tá? Cheguei através da leitura de aura, eu falei, eu quero saber disso aí e tal. Aí eu descobri ali que tinha né, essa possibilidade de aprender interpretações. Eu falei, deve ser legal, mas foi bem assim. Deve ser legal. Mas a leitura de aura eu já, meu Deus, eu quero isso aí, né? Eu quero saber como é, né? E aí eu fui assim, totalmente me envolvendo com sonhos, me envolvendo, e eu me lembro que há pouco tempo atrás, acho que 1 ano e pouco, acho que foi por aí. Ainda falei para a Angelina, hein, que é a nossa querida professora, mestre, né? Ainda falei para ela, falei assim: então, eu gosto muito dos sonhos, mas eu amo a leitura de aura. Aí esse ano eu me encontrei de novo com ela, né? Num outro momento, falei assim: já não posso mais dizer a mesma coisa. Eu já posso dizer que eu amo os dois. E é isso, né? Eu posso dizer que eu amo os dois. Por quê? Os sonhos, né? Essa conexão entre a leitura da aura e os sonhos, ela é tão potente porque eles são linguagens diferentes. A gente falou isso na semana passada, né? São linguagens diferentes, mas trabalham na mesma essência, que é o campo do simbólico. E quando a gente acessa o campo do simbólico, a gente amplifica muito a capacidade de compreensão sobre tudo que nos acontece na vida. Tudo. Esse exemplo que eu comecei trazendo, talvez eu tenha até me precipitado um pouquinho para trazer o exemplo, mas que era de uma pessoa que chega até mim dizendo: deu tudo errado porque estava me pedindo uma cobrança num lugar que não era para se pedir cobrança, tal. E a questão toda da história da pessoa girava em torno disso. Ela já chegou com a energia daquilo que a gente ia trabalhar no atendimento, né? Isso às vezes a gente não percebe. E os sonhos revelam isso para a gente todo santo dia, né? Todo santo dia os sonhos, eles trazem o momento que a gente está vivendo a partir de simbolismos. Só que a grande questão é que, aí você vai pensar, por exemplo, deixa eu ver, essa noite eu tive um sonho em que eu dirigia, na verdade não era eu que dirigia um carro, tinha uma pessoa, era uma pessoa que dirigia um carro, aí do lado entrava uma outra moça e tinha um momento que eu mexia no cabelo dela. Aí você pensa assim: "Nossa, que sonho nada a ver, que é isso? Que coisa estranha". Gente, nessa imagem tem tantos elementos, só isso que eu falei aqui, porque o sonho tinha toda uma complexidade, né, mas só nessa pequena imagem a gente tem um carro, a gente tem uma pessoa que era um estrangeiro que estava conduzindo o carro, a gente tem uma mulher que ela era clara, que tinha o cabelo encaracolado, que estava do lado, e eu atrás. O sonho é meu, eu atrás, no banco. Então, tem uma série de simbologias. Só isso aqui já dá para interpretar, né? Só essa pequena imagem. Então, assim, a gente tem acesso a algo que traz, que também, como o Luiz trouxe, que envolve sentimentos. Porque quando você está sonhando, você está envolvido naquilo.
não é uma coisa, não é uma imagem, sonhei com uma imagem, não, você está sentindo algo ali, né? Você está vivendo algo. O campo dos sonhos é uma outra forma de vida. Então, quando você dorme, você está vivendo também. Você não está morto, mas você está vivendo nessa realidade dos sonhos. E ali acontecem curas, acontecem, né, oportunidades de consciência muito elevadas. É aí que eu vejo que a gente pode conectar os sonhos com a leitura da aura. Porque na leitura da aura também você tem a oportunidade de acessar também informações que te levam para esse sentir, que te levam também para uma consciência da energia ali presente, que você pode ter insights muito poderosos, que podem trazer muito mais consciência sobre o seu momento e que tem também essa capacidade muito potente assim de você liberar dores, de você poder cuidar daquilo que está de alguma forma te incomodando, né? Mas eu queria te ouvir também um pouquinho, Lu, como é que chega para você essa conexão? Você foi falando e eu fui pensando, né? São como você trouxe em algumas aulas nossas, assim, eu não sei se na aula passada, mas eles são primos irmãos. É como se tivesse algo muito similar e a diferença fosse muito sutil. Que como o Adriano trouxe, né? Para o sonho dormido, a gente tem que fechar os olhos e adormecer o corpo para que as imagens, sentimentos e lembranças e conexões apareçam, porque tudo pode acontecer no sonho. No sonho eu posso pensar que eu estou sonhando, no sonho eu posso pensar que eu estou sendo atacado, no sonho eu posso pensar que eu estou sendo amado, no sonho eu posso sentir que eu estou sendo amado, que é diferente de pensar. E no sonho eu posso ter certeza que um animal está me mordendo e acordar com a sensação que eu realmente fui mordido nesse plano do acordado, né? E a leitura da aura, você também fecha o olho para ter acesso às imagens. Só que o corpo não dorme, o corpo fica num lugar de receptividade, muito parecido com o sonho, só que o sonho, a consciência, talvez racional, ou a consciência fracionada com essa realidade acordada, ela entra, assim, ela desliga, aquele disjuntor desliga, vai, pá, e aí você entra em outros universos. A leitura da aura, você conscientemente, agora eu vou ler uma aura ou a minha aura, você também chega perto de eu não sei se aquilo não chama trampolim, é aquelas pranchas que tem assim, perto de piscina, que você dá umas quicadas para você mergulhar, e aí é naquela hora que você vai chegando assim com a sua roupa de mergulho, a sua roupa de mergulho do eu quero mergulhar em mim mesmo, ou mim mesma, ou no outro. Então eu vou mergulhar agora, tô preparado, tô com minha touquinha, tô com a sunga ou a sua roupa de banho preferida. E aí você diz, ok, vou me preparar, começo a quicar aqui, fecho o olho, sabe aquela sensação de vou pular, não sei qual é a altura, não sei que hora eu chego na água, e você pelo menos eu, fecho o olho e faço, ai, me jogo. E em algum momento você vê, "Buf", cheguei. A sensação que me vem é essa, assim, tipo, fecha o olho e vai. É uma metáfora para quando eu tô lendo aura, tipo, eu não faço a menor ideia do que vai aparecer. Não é calculável, sabe, assim, eu conheço o Adriano, eu sei o que vai aparecer numa imagem se eu ler a hora dele, eu sei sabe, e tipo, pode ser qualquer coisa que e às vezes a linguagem vai falar de outra, sei lá, vai falar de um passarinho que voou no céu azul e de repente pousou num cacto. E aí pousou no cacto, o passarinho tá com os pés feridos porque pousou no cacto, mas ele continua cantando como se nada fosse, como se aquele cactus fosse uma madeira simples. Vamos supor que essa é a imagem. Então, a mensagem, ela não é literal. É muito parecido com sonho. Tem sonhos que são literais. Então, tem imagens da leitura da hora que são literais. Mas tem uns que, assim, o que quer dizer isso? E aí você consulta, né? A sua sabedoria mais conectada com o divino, assim, que mensagem é essa? E aí vem olha,
aqui, Adriano, a sensação, né, que essa imagem me traz, junto com o que eu estou vendo, junto com o que eu estou escutando, tá falando sobre uma liberdade que você tocou, tangenciou, se divertiu e por algum motivo você tá pousado num lugar de dor, tá pousado num lugar que te machuca. Mas mesmo assim você está se comportando como se tivesse tudo bem na sua vida, com seus pés machucados, com seus pés feridos. E você canta como se você estivesse alegre. E a pessoa pode dizer assim, Exato. é isso mesmo que está acontecendo, eu estou pisando em lugares que eu não quero, mas eu estou pisando. E isso pode estar trazendo pelo sonho também, quando o Adriano trouxe. Eu tô num carro, no banco de trás, tem isso e isso acontecendo. Tudo é simbolismo. Não é, ai, eu tô num carro, num banco de trás, né? Num carro tradicional, como na vida acordada, que às vezes eu pego um táxi, às vezes eu pego um Uber ou qualquer outra coisa, e vem alguém dirigindo e eu vou no banco de trás. Ai, tá ótimo. Mas no sonho tem outra esfera muito amplificada de simbolismo que vão caber para o Adriano. Talvez se eu tivesse o mesmo sonho no banco de trás, com a moça de cabelos encaracolados e mais clara, com o estrangeiro, conotasse outra coisa, mas é a mesma imagem, mas as pessoas são diferentes. Exato. Então, uma das coisas que a gente pergunta muito nos sonhos, né, é assim: o que é que isso representa para você? Porque uma coisa é um passarinho livre e representa algo para mim que é de leveza, que é de liberdade, ou um passarinho livre que me lembra quando eu saía para caçar com meu pai e ele atirava em muitos passarinhos, aquilo me dava uma aflição. Isso é uma metáfora, tá? Isso não existiu. Meu pai nunca saiu para caçar, eu acho, comigo. E aí é o mesmo passarinho, só que ele pode reverberar um sentimento e um pensamento em um, e um sentimento e um pensamento no outro. Até pra gente não ir pra, ai, me dá uma bíblia aí dos sonhos, me dá uma bíblia aí da leitura de aura. Porque vai ser fácil. Eu vou saber que isso, aquilo é aquilo, eu vou meter pra, vai dar para todo mundo. Então, é também é outra sutileza prima irmã dos dois. Se você engessar um, dá ruim. Se você engessar o outro, dá ruim também. Então, eles são vivos, sabe? Vida viva acontecendo e se registrando a cada momento, porque você tem um sonho, mas o sonho não está solto. O sonho fala do seu momento vivido. A leitura de aura não está solta. Ela fala do seu momento vivido. Então, também é uma similaridade entre os dois. O que é que você acha, Adriano? Não, totalmente. E é muito interessante a gente entender, porque assim, eles são parecidos, mas são diferentes. E me ocorreu um outro exemplo também de dois irmãos gêmeos que nascem, eles não nascem ao mesmo tempo, né? Dois irmãos gêmeos têm uma diferença pequena de tempo, mas tem. Primeiro nasce um, depois nasce o outro, né? E por isso eles têm um mapa astral muito parecido, né? É quase igual. Mesmo que ele até num desenho, vai, digamos que desenho seja o mesmo, para os dois vai ser diferente. Por quê? Não foi exatamente no mesmo instante que eles nasceram, e mesmo que você pegue duas crianças que nasceram exatamente no mesmo instante, vai, nem irmãos gêmeos, ainda assim vai ser diferente, porque não nasceram no mesmo lugar. Em um mapa astral, é como se fosse uma foto tirada do céu, que é a energia, né, presente ali no mapa astral, do local exato, de onde você nasceu, no momento exato. Nada é exatamente igual. E mesmo que seja muito parecido, ainda é diferente, porque ainda cada um tem a sua própria realidade, tem as suas próprias experiências, tem a sua percepção de mundo. Então, isso é muito lindo, porque aí a gente pode entender que falar em energia também tem, ainda assim, porque a leitura da aura não precisa dos sonhos para existir. Os sonhos não precisam da leitura da aura para existir. São dois caminhos que são diferentes, mas que eles têm o mesmo propósito. E na escola da aura e sonhos, a gente trabalha com os dois. E aqui, o Luiz e eu somos apaixonados pelos dois, por isso, inclusive, nós vamos dar um curso de leitura de aura com sonhos presentes, né? Então, é o nosso curso de aura sonhos. Por quê? A gente vai, através dos sonhos, trazer essa proposta de que você
tendo ali as aulas, aprendendo a técnica da leitura da aura, possa ter um acompanhamento do seu processo de transformação. Os sonhos vão atuar, né? Porque você já fica mais sensível por estar num processo de aprendizado que é do sutil. A leitura da aura leva a gente para um lugar muito delicado, né? Para um lugar em que a gente vai aprender a estar neutro ao receber uma informação. Gente, isso é tão lindo. Ó, eu vou trazer um exemplo aqui, Lu, é real, isso aqui é uma autoleitura que eu fiz para um tema real, inclusive, que vai responder uma pergunta que eu te falei, inclusive, outro dia, que é o seguinte, a gente vai dar o curso, né? Eu moro em São Paulo. O Luiz mora em Alto Paraíso de Goiás, na sede da Escola da Aura e Sonhos, né? Eu vou para Alto Paraíso semana que vem, na sexta-feira, inclusive a gente vai precisar marcar o nosso próximo encontro para outro dia. A gente talvez, depois a gente vai confirmar exatamente, porque esse horário eu vou estar em Brasília, indo para a Escola da Aura, né? E o nosso curso vai acontecer do dia 31 de outubro ao dia 10 de novembro, né? E eu estava cogitando a possibilidade se eu deveria ficar em Alto Paraíso um tempo a mais, porque eu vou e volto no dia 22. E eu estava com essa dúvida. Eu falei, deixa eu fazer uma leitura de aura, uma autoleitura, eu mesmo, né? Para mim mesmo. Vou fazer uma autoleitura para investigar isso. E eu abri 2 cenários. Vieram 2 imagens diferentes. E eu vou contar aqui, né? Olha, e aí, só repetindo. O que eu vou contar é a minha experiência, mas ainda é um relato. Como o Luiz disse, é diferente de se eu estivesse fazendo uma leitura de aura. Ainda é diferente. Aqui eu vou ilustrar, mas fazendo uma leitura a gente acessa a energia de outro lugar. Então eu estou só contando como eu estou me lembrando da experiência que eu mesmo tive comigo mesmo, tá? Então assim, aí eu queria saber, será que é melhor eu ficar em Alto Paraíso para eu estar presencial com o Luiz, para a gente dar o curso, os dois, de Alto Paraíso? Ou será que é melhor eu voltar para minha casa e a gente vai dar online mesmo? Então, assim, como a gente está fazendo agora, né? Eu aqui, o Luiz aí, e a gente, né, junto, né, mas através, né, dessa conexão, porque a gente vai estar com os alunos assim também, né? Aí eu abri a primeira imagem para investigar. Vou para Alto Paraíso. Aí veio uma cor verde que abria essa imagem. Aí vinha uma imagem que era assim, era um castelo. Um castelo e tinha umas pedras, né, umas pedras grandes. Só que ele era meio disforme. Eu olhava para o castelo e falava assim, que estranho esse castelo. Eu não sei se ele está bem firme. Eu tinha essa sensação. Mas eu subia no castelo e eu ia para um ponto bem alto do castelo e eu via que ele era firme. Mas aquelas pedras tortas me incomodavam, sabe? Eu sabia que era firme, né? Eu sabia que tinha algo ali que podia me ajudar, mas eu não estava feliz ali, né? Essa foi a pergunta que eu fiz, se eu deveria ir para Alto Paraíso. Eu adoro Alto Paraíso, né? Eu percebi que assim é um lugar bom para eu ir, né? Mas se eu deveria ficar ali durante o curso, a pergunta era essa que eu fiz, né? Eu percebi que assim que tá, ok, tudo bem. Aí eu fiz a outra pergunta. E se eu ficar em São Paulo? Eu fiz ainda essa pergunta assim, nem era necessariamente na minha casa, mas era em São Paulo. Se eu ficar em São Paulo, como é que é? Aí me veio uma cor azul índigo. E tinha uma piscina. Eu mergulhava nessa piscina. Então, eu olhava para a piscina, ela parecia ser muito limpinha e tal. Aí eu mergulhava, só que eu via que na parte de baixo tinha uma sujeira, ela estava suja, né? Aí eu falava, tá bom, eu saía da água, pegava um aspirador de piscina e limpava. Eu limpava a parte de baixo da piscina e aí ficava limpinha e eu ficava feliz, né? E aquilo me dava uma coisa assim muito leve, gostosa. E aí eu pude ter parâmetros ali para pegar essas 2 imagens e entender o que para mim faz sentido. Por quê? Ir para Alto Paraíso não mostrava nada que fosse ruim, muito pelo contrário, era diferente, mas não era exatamente aonde eu sentia na leitura de aura que eu queria estar durante o curso, né? Eu adoro Alto Paraíso e vou para lá, né? Mas ficou para mim muito claro de que assim, parece que eu ia, mas não era o que eu queria, de fato, em essência, do meu espírito, né? Já na minha casa, tem coisa para fazer? Tem. Tem processos para eu viver, de limpeza, tal? Tem. Mas eu me sentia bem. Então, olha que coisa mais linda, como assim, uma leitura que eu fiz em 5 minutos, vieram as 2 imagens, e eu saí assim, nossa, já sei o que eu vou fazer.
sabe, eu saí fortalecido, né. E aí, olha que interessante, porque assim, esse é um recurso, que é a leitura de aura, mas os sonhos, eles falam também de outra forma. E aí que a gente vai perceber que não tem um dicionário, não é que uma piscina significa isso, mesmo porque na leitura de aura, a gente não vai buscar com a mente uma significação. Quando a gente vai interpretar um sonho, também não, né, Lu? Aí é que tá. Mas esse é um ponto que é bem interessante, porque até conheço muitas pessoas que ainda estão muito presas a simbologias, mas a gente vai fazendo um estudo cada vez mais para a gente aprofundar a conexão com sonhos, inclusive com o nosso querido mestre também, o Tony Samara, ele traz muito isso, que a gente não precisa se prender, inclusive, à simbologia nos sonhos, mas a grande questão é ler a energia. Então, a leitura da aura é um instrumento assim que é muito prático e tem uma certa, entre aspas, concretude, porque a gente aprende na leitura de aura a não usar a mente racional. Gente, para mim, isso vale ouro, mas muito, sabe? Não vale ouro, vale diamante, vale a coisa mais preciosa do mundo. Porque a minha mente racional, nossa, ela gosta muito de vir à tona, né? Então, olha que coisa mais linda essa oportunidade de a gente aprender um recurso que permita que a gente fortaleça a intuição. Isso a leitura da aura faz. E aí, quando a gente fortalece esse lugar, a gente vai interpretar os sonhos de outra forma. Eu eu para mim, a leitura da aura me torna muito melhor intérprete de sonhos, assim como os sonhos me estimulam muito a evoluir enquanto leitor de aura. E para você, Lu? É, quando você foi falando, me deu essa sensação também que através vou voltar para aquela metáfora da piscina, através da completa confiança, ou até que não seja tão confiante, mas é um acreditar que é possível e que tem uma legenda, sabe quando tem no contrato um asterisco lá embaixo, assim, é, é, é preciso acreditar no divino, é preciso acreditar que existe uma energia maior, e essa energia maior está disponível para te ajudar a ler, ou para que a leitura tenha essa faceta, né? A faceta do para que eu vou investigar isso? Para que eu quero ver, né? Então, eu quero expandir minha consciência, eu quero ver pontos do meu retrovisor que são os pontos cegos, que por mais que eu esteja agindo conscientemente ou mentalmente, eu tô num loop em algumas coisas. Eu tô sem até saber o que eu tô no modelo automático, modelo não, modo automático. E aí, quando a leitura de aura me fala assim, me fala simbólico, mas eu sinto que ela fala comigo, assim, Luiz, confia, não tem métrica. Essa métrica só faz te prender e faz com que você se aprisione no medo do desconhecido, no medo do incontrolável. Porque não é exatamente eu que controlo a leitura. E aí eu sinto que esse preparo me habilitou a sentar na frente de alguém, ou presencial, ou online, e falar: você pode contar o seu sonho. E ali, naquele momento, eu só me abro e digo para mim: você vai ficar 100% presente. E você não vai julgar, assim como na leitura da aura. Porque aí você pode dizer, ai, que horrível essa parte do sonho, ai, que sentiu nojo. Isso já é um julgamento. Porque é seu, não é do outro. O outro contou, olha, eu tava numa piscina, que o fundo era bem sujo, de umas coisas bem gosmentas, sabe? Parecia aquela geleia quando a criança tá brincando com aquele negócio que gruda, e que você bota no chão, o negócio gruda. E às vezes o adulto olha assim, "Uf", e a criança não tá nem aí, ela tá se lambuzando daquela geleia e tá achando lindo. Então, e aí, tá, conta mais, continua o seu sonho, né? E eu já não fico do geleia, sujeira, ai,
Ai, meu Deus, sujeira quer dizer o quê? Quer dizer o quê, meu Deus? Quer dizer... porque uma sujeira solta é diferente de uma sujeira dentro de um contexto. Não é que sujeira sempre é a mesma coisa, como a gente está trazendo, né? Então isso me fez algum lugar assim, calma, confia. Em algum grau você vai perceber o sonho, você vai sentir o sonho e você vai viver o sonho. Você não está ali como um oficial de justiça que está anotando sujeira, bagunça, dois, ai, parte de trás do carro, três, estrangeiro. Ai, meu Deus, que mapa é esse? Eu não estou entendendo. O que é que o estrangeiro tem a ver com, sabe? É um lugar que realmente o seu mental é convidado a ficar de subterfúgio secundário. O mental, acho que ele entra assim, tipo, presta atenção, esvazia, mas foca, né? Não é, ai, hã? Aconteceu o quê? Ai, já não me lembro seu sonho. É uma cena curtinha, mas você pode falar de novo? Eu não lembro, perdi. Então você não estava ali. Talvez o mental te traga. Você está fazendo o que agora? Interpretando o sonho de quem? Com que objetivo você está interpretando o sonho? Ok, senta que lá vem a história. Então, ouve, né? Se concentra, se veste daquela história. Então, eu percebo que para mim chega um pouco desse momento. E coincidentemente, não, vou tirar essa palavra. Sincronicamente, hoje eu fui convidado para fazer uma roda de sonhos presencial aqui na Escola da Aura de Sonhos. E aí a gente tem um programa de voluntariado aqui, né? E temos voluntários, temos pessoas vivendo a experiência de estar aqui, que não são exatamente voluntários, mas querem passar a experiência aqui. Tem uma moça que veio passar o aniversário dela aqui, né? Que é muito incrível quando você sai de uma cidade grande e cai de paraquedas no mato. Que tem mato na frente, mato atrás, mato do lado, mato do outro, e silêncio absoluto, e escuro quando você apaga as luzes, né? E os sonhos também, eu sinto que tem um outro lugar da conexão do que está ao seu redor. E eu não tô falando que é melhor ou pior, tô falando que é diferente. Então, aí eu ouvi aqueles sonhos e muitas vezes, para a própria pessoa que está contando, é como se o sonho não tivesse pé nem cabeça. Porque são metáforas tão Sutis. diferentes da vida acordada. Você fala, não, gente, isso não dá para acontecer. Hoje teve um sonho com a moça, ia se reduzindo e era absorvida por uma garrafa. E ela entrava na garrafa. Se você olhar com a mente racional, gente, ela tá louca. Uma pessoa não consegue entrar numa garrafa de jeito nenhum. Mas no sonho consegue. No sonho consegue. Então, e a criança está conectada com esse poder do sonho. A criança, ela sabe que o sonho, ela pode voar, ela pode ser um super-herói, ela pode ser o que ela quiser ser. Porque o espírito dela tá pré-virgem, né? Tá com poucas histórias no HD desse plano. Então, e inclusive também temos rodas de interpretação de sonhos de criança, né? Que é lá naquele momento que muitas vezes somos ceifados de perceber, acreditar e se afinar com a linguagem dos sonhos. Porque talvez se a gente tivesse esse afinamento lá atrás, a gente ia ter um mapa muito lindo, com muitas cores, onde o seu sonho ia gritar assim: não vai para lá! Não é seu caminho, não é seu propósito, não é sua missão. O que é que você está fazendo aí? Pelo amor de Deus. Não! Então, eu acho que eu falei um pouco além do que você perguntou, mas eu tenho sentido assim. Isso não significa, quando o Adriano traz as nossas referências de ancestralidade nos sonhos, né? Que é a nossa mestra Angelina, que é o mestre dela, que é o Tony Samara, é o suprassumo da interpretação de um sonho, sabe? De vivenciar o sonho diariamente há muitos anos. Né? E percebendo como é que o sonho fala com você. Fala no sentido auditivo, fala no sentido intelectual, fala no sentido emocional, fala no sentido psíquico, fala no sentido espiritual.
Tem uma lição ali atrás daquele sonho? O que que ele está dizendo? Está sendo simplesmente literal ou está usando metáforas para que seja mais suave para você receber aquilo? Porque às vezes o sonho, ele é um lugar de sabe quando mãe diz assim: "Ei, preste atenção!" O sonho às vezes faz isso: "Ei, preste atenção! O que que você está fazendo? Por que você desviou o caminho? Tem nada a ver com você, o que que você está buscando. Volta." E aí, ai, é verdade, não sei por que eu me entorpeci pela vida. E aí o sonho muitas vezes, faz isso e tem um lugar muito lindo no sentido da insistência daquela energia em te dizer o que você precisa ouvir. Às vezes você: "Ah, eu tô tendo um sonho repetitivo há uns 5 anos." E ali é a prova que seu espírito não desiste de você, porque se ele tá mandando o mesmo sonho repetitivo há 5 anos, é porque primeiro, você não olhou para isso, segundo, você não passou pelaquela lição, não ultrapassou para ir para uma outra etapa da lição, e você também não tá entendendo. Ou tá no inconsciente, algo assim. Então, ele tá ali persistindo, vou dizer de novo, vou dar um outro jeito de falar a mesma coisa pra ver se essa pessoa entende. Ainda não entendeu, espera aí, vou sabe, é um lugar de eu não desisto de você, nem se você quiser. Exatamente. E é tão forte isso, né, porque, eu não sei se você já viveu uma situação assim, mas, ó, tô me lembrando aqui de uma situação. Foi assim, eh, uma vez uma pessoa que, enfim, que é da minha família, né, falou para minha mãe enfim, estava com problema nas costas. Aí minha mãe virou e falou assim: "Por que você não vai tentar fazer pilates?" A pessoa: "Ah, tá bom." Aí depois a mesma pessoa chega para minha mãe e fala assim: "Ah, então, você sabe que meu amigo falou que está fazendo pilates e que podia me fazer muito bem? Ah, eu vou fazer pilates." Aí você fala: "Tá." Sabe, o sonho tem às vezes isso, assim, que é uma coisa que se ele falasse, assim, muito facinho, talvez a gente não desse muita importância. Se o sonho fosse totalmente literal, por que que a gente ia ter preocupação em interpretar? O que é que seria diferente dormir de estar acordado? Não teria diferença nenhuma, que graça teria, né? Não, os sonhos trazem arte. Porque o que o Luiz estava falando, que a moça que foi sugada por uma garrafa, isso é arte. Isso você pode ver num desenho animado, numa tela de cinema, num quadro, não é arte. A gente permitir que a nossa imaginação vá para outros lugares no universo dos sonhos, é assim que acontece. Na leitura da aura também. Que a leitura da aura também abre espaço para esse tipo de expressão. Aí você fala: "Ah, mas o que que uma pessoa não pode ser abduzida por uma garrafa?" Não sei, será que não? Se ela está dando muita importância, de repente, para um conteúdo, por exemplo, sei lá, vamos supor que uma pessoa está viciada em bebida. E aí, de repente, vem ali uma garrafa que suga ela. Olha só como tem algo que é bem concreto, inclusive, hein? É uma metáfora, mas ela é até bem próxima. Nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim, mas é isso que eu quero dizer, que assim, o espírito, né, a nossa essência divina é tão inteligente que ele traz arte pra gente. Que às vezes a gente está numa vida ali tão dura, sabe, que não está enxergando nada, ele fala: "Deixa eu trazer um pouquinho de humor", porque vai me dizer, eu já tive sonhos, assim, bem engraçados, sabe. Vai trazer um pouquinho de humor, vai trazer, né, ou de repente, como o Luiz falou, às vezes vai trazer ali uma bronquinha, entendeu, e vai trazer de uma forma mais pesada. E aí a gente vai chamar de pesadelo, entendeu? Nossa, mas mexeu comigo. Mexeu, mas é porque às vezes assim, você não está entendendo por bem, então vamos um pouquinho mais forte ali. Porque como o Lu falou, o espírito não desiste, entendeu? E não tem bom ou ruim, ele está tentando achar uma forma de fazer com que você possa despertar, né? E isso é algo que acontece tanto na leitura da aura como nos sonhos, né? A gente, enquanto leitor de aura também, a gente tem elementos que a gente sabe, né, as próprias cores que a gente abre, né, a própria cor já determina a vibração, a gente já serve ali como uma luz,
quando a gente vai abrir uma leitura de áudio. Então, a gente tem 3 elementos que são os principais na maior parte das técnicas. Existem técnicas diferentes também, mas a maioria delas consideram uma cor, uma imagem e uma mensagem, né. A cor já traz o contexto. Então você já entra numa vibração que aí porque aí no curso de leitura de aura a gente vai aprendendo também, né, como as cores também trazem um aspecto vibracional. Vem a imagem. Então a imagem vai trazer uma historinha, algo ali que vai permitir que você conecte, né, dentro de um plano que muitas vezes é mais simbólico, mas pode ser que seja até bem real, porque às vezes vem imagens que vão mostrar exatamente, você fala: "Nossa, mas eu acabei de fazer isso". Às vezes vem numa leitura de aura, isso acontece também, né. E depois a mensagem. E a parte da mensagem é que é essa parte que a gente, enquanto leitores de aura, né, a gente vai se exercitando, porque não é a nossa mente que vai pegar e vai falar assim: "Ah, isso aqui eu acho que é não sei o quê". Não, não, não tem achismo na leitura de aura, entendeu? Não tem esse espaço para a mente ficar pensando sobre. A gente vai deixar que essa energia, ela se transforme em palavras de uma forma mais porque a imagem em si, é como no sonho, já fez o trabalho que tinha que fazer. Mas a nossa e quem está recebendo, a nossa mente racional, é que muitas vezes precisa de alguma confirmação, entendeu? Né? Ó, eu fiz outro dia uma leitura de tarô para uma pessoa que foi assim, 1 hora inteira trazendo uma informação ali para ela, e quando chega no final, ela vira e fala assim, e já tinha sido muito profunda, muitas informações, aí ela vira e fala assim: "Ah, então, mas eu queria perguntar isso aqui". Aí eu falei: "Então, mas a gente já respondeu isso". E aí eu precisei mostrar para ela de novo como aquela pergunta já estava ali respondida. Ela falou: "Ah, puxa, é mesmo, né?". Então olha como às vezes é pra gente, às vezes a gente já tem a resposta, mas a gente não está querendo ver, né. E tudo bem, porque é isso que o Luiz falou, aí o espírito vai lá e fala de novo. Aí ele vai buscar outra forma para falar, né. Nós enquanto terapeutas fazemos muito isso, eu faço muito isso, né. Então é isso, assim, que a gente vai, percebendo, assim, dessa beleza, do quanto, assim, a leitura de aura, ela abre esse espaço para que, né, você fazendo uma leitura de aura, você tenha essa oportunidade, assim, de confiar, porque olha, quantas vezes, né, eu não vou fazer uma leitura de aura enquanto eu tô investigando ali a imagem, eu tô entendendo sem entender, que eu falo: "Tá, e agora? O que que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar", entendeu? Eu tô entendendo, porque eu tô acessando aquele lugar, mas não é pela minha mente racional, e aí eu falo: "Que palavras que vão vir, eu não sei". Aí tem uma magia que acontece, porque quando chega nesse momento da mensagem, a gente fala, né, uma palavra mágica, né, uma frase mágica, que é: "A mensagem que eu vejo é", e as palavras começam a sair da boca. E isso a gente vai aprendendo a dar essa vazão, né. Num curso de leitura de aura, a gente aprende isso, a gente aprende a se colocar nesse lugar. Agora, imagina você que já interpreta sonhos. Vamos supor, você é uma pessoa que fez um curso de sonhos com um dos facilitadores da escola da aura, né, e sonhos, e de repente, assim: "Puxa, eu tô aprendendo a ler sonhos, a interpretar sonhos", né. O que que a leitura da hora pode me ajudar? Claro que ela pode te ajudar, sabe por quê? Porque ela vai te ajudar desse lugar que o Luiz falou, que é de conectar com a energia, de não ficar ali na mente do simbolismo. Ah, mas o que que significa água? Ah, mas o que que significa piscina? Ah, mas o que que gente, essa parte é mais ela muitas vezes no caminho de interpretação de sonhos, ela é necessária, tá? Mas ela é o começo da história. Porque para você ir mais fundo, não é o simbolismo, ele não é só ali uma coisa que significa outra, é um contexto maior, é a combinação dessas informações. E a leitura da aura, a gente tem uma série de recursos, inclusive a própria meditação das rosas, que é um pré-requisito para se fazer um curso de leitura de aura, né? Que vai ajudando a gente a que a gente esteja de verdade ali inteiro, como o Luiz falou, com a presença, para que a gente possa, inclusive, tanto trazer aquela informação que tem todo esse contexto artístico, como também trazer essa mensagem, essas palavras que aí trazem assim mais para o dia a dia, para a concretude da coisa.
porque é nessa hora que numa leitura da aura, você vai dizer o que é que aquela imagem significa. Só que o que acontece, a gente fala mais para a mente, tá? Porque assim, quem recebe já sentiu, já se conectou com aquela energia, né? E muitas vezes aí tá bom, precisa da mente ali, então tudo bem, a gente traz uma mensagem enxuta para que a pessoa possa ter uma tranquilidade de entender isso, né? Mas é muito lindo, porque aí a gente entende, né, essa similaridade, porque as imagens de uma leitura de aura são muito parecidas com as imagens de um sonho. Só que, como o Lu muito bem pontuou, com a diferença de que você está acordado quando você faz e quando recebe uma leitura de aura, né? Porque precisa estar acordado, né, para receber. Então, é diferente dos sonhos que você está numa outra conexão e que tem outros tipos de formas de absorção daquela informação. Mas os dois, um ajuda o outro, né, Lu? Sim, e para um complemento que me veio, quando o Adriano fala: "Você precisa estar acordado para receber uma leitura de aura", o acordado também significa disponível. Não é só a sua carcaça tá ali e, de repente, o Adriano tá se debruçando em você e para você, e de repente você tá ali, sei lá, passando o dedo na tela, tipo: "Ai, tá, tudo que ele tá falando eu já sei, eu queria novidade". Tem um pouco desse comportamento em algumas pessoas. E quando eu trouxe que o espírito não desiste de você, e possa acontecer isso numa leitura da é como se o espírito dissesse: "Você precisa ouvir de novo. Você precisa ouvir de alguém de fora para você ter ainda mais certeza que você tá nesse lugar, onde você já acha que sabe, onde você acha que tem profundidade onde você está, e chega algumas coisas sutis, como o Adriano trouxe. Cara, ô moça, já respondi essa pergunta lá atrás. E cadê a sua atenção? Sua atenção estava onde? Sua conexão estava em quê? Tem umas coisas, a gente participa de algumas feiras holísticas pelo Brasil. E eu já li em uma feira aqui de Brasília, muitas pessoas, e às vezes a minha sensação era: "Uau, a imagem foi profundíssima, a imagem falou de uma filosofia de vida, que a pessoa estava, sei lá, presa num carrinho de pipoca doce e estava ali se inebriando de açúcar e não via o universo mágico ao redor dela". E aí quando eu terminava eu perguntava: "Você tem mais alguma pergunta?" Aí a pessoa: "Ai, você pode olhar minha vida amorosa?" Tipo: "Oi?" Eh Antes de você se relacionar com o outro, a leitura da aura tá dizendo que você tá desconectada de você, tá se inebriando. Então: "Ah tá, tô inebriada, não quero ver isso aqui não. Vê outra coisa aí pra mim, assim, pra ver se, né, me dá um acalanto, me dá um calorzinho no coração. Eu quero que você me diga o que eu quero ouvir", ainda tem isso. E Sim. não é exatamente esse o lugar. A leitura de aura não vai dar o que você tá querendo ouvir, porque o leitor nem sabe o que que ele vai se debruçar em ler. Então, é para a gente sair um pouco desse lugar das perspectivas, expectativas e frustrações, assim como no sonho. Se você não estiver ali, você dorme, né, mas se você não estiver atento ou atenta a às nuances dos sonhos, aos sentimentos que vêm nos sonhos, às dinâmicas que você tá ali nos sonhos, você perde muito da simbologia. A simbologia não é só a imagem, como eu trouxe, né. "Ai, apareceu um cachorro tão fofinho no meu sonho. Ai, mas eu tenho um trauma de cachorro. Toda vez que eu olho pra cara do cachorro, eu lembro que, ele me mordeu a minha bunda quando eu tinha 5 anos de idade". Então cachorro pra mim é igual a desconfiança eterna. Ótimo, ele apareceu fofinho no seu sonho, né. Ah, que impressão. E você teve medo no sonho? Ah, no sonho não, parecia que aquele cachorro era a minha alma. É mesmo? Que legal. Então, tá trazendo outra coisa, outra história, sabe. Então, a atenção, como o Adriano
também já trouxe em outras aulas, né? Ele fala da diferença de tensão e atenção, a falta de tensão, né? Para que você esteja aberto ou aberta para aquela linguagem falar com você. Senão, a linguagem pode nunca desistir, mas ela vai para um lugar de ignorada. Vai para um lugar de ignorar. Ai, eu ouço muito isso. Ah, eu nem lembro dos meus sonhos, não vou nem pra essa roda. Não vou perder meu tempo com um sonho alheio. E sonhos em roda nunca é perda de tempo. Porque o sonho Muito do legal. outro pode reverberar em você e dizer: eu tô vivendo essa dinâmica. Uau! Que incrível esse sonho dessa pessoa. Parecia que foi pra mim. Então, e sabe aquela coisa, quando você tá mais próximo de algo, esse algo começa a ser familiar. E traga familiar de família mesmo. Por mais que a família não seja, tipo família margarina, mas a família tá próxima. Então, que é familiar, né? É que é mais conhecido para você. Inclusive, o que é bom, o que não é bom, o que é mais encantador para você, o que é menos encantador. Então, se você escolhe estar dentro de uma roda de sonhos, dentro de um grupo de sonhos, dentro de um círculo de sonhos, dentro de uma interpretação individual de sonhos, é quando você diz assim: eu quero me dedicar a isso. E aí abre-se um portal dentro de você e diz assim: opa, essa pessoa quer. Vamos começar a estimular esses encantamentos aí. Porque ela disse sim, sim, sabe? Ela disse sim. De uma forma que o meu sim não foi racional. O sim do Adriano não foi racional. Quando sonhos, leitura de aura, e aí veio uma voz da alma e disse sim. Aí tipo, uau! E aí vem o encantamento com pequenas coisas, sabe? E é o encantamento que ela só se amplia. Eu ainda não vi alguém, ai, já estou enjoado, porque agora eu já sei o sonho de cor, frente para trás, de trás para frente, de fio a pavio. Ai, eu quero uma coisa nova. Os sonhos, eles são muito inovadores. É como Sim. dizer assim, tu tá cansado dessa linguagem? Peraí, vou botar outra completamente diferente para você se debruçar em linguagens muito distintas das suas. E aí você fez, uau, é muito interessante viver e estudar a vida através da leitura de aura e estudar a vida através dos sonhos. Porque é outras conotações de linguagens. Então eu sinto que Exatamente. é isso. E abre a nossa percepção de uma forma tão linda que a gente pode perceber que a gente é muito mais do que a gente imagina, né. Ó, tô me lembrando de um sonho que me contaram hoje, foi hoje até. Foi só a primeira cena, tem vários momentos esse sonho, mas a primeira cena é a pessoa que ela conheço ela, ela não é muito alta, ela é baixinha, né, então vou falar o correto, né. Ela é baixinha, né, e no sonho ela era uma mulher muito alta, né. Ela era muito alta e tinha uma coisa de poder, sim, sabe, que ela se sentia poderosa, ela estava no alto de um prédio, sabe, e tinha toda uma questão, assim, desse poder, o sonho já começava assim. E sinceramente, né, ele já é interessante porque é um sonho que fala um pouquinho sobre o universo dos sonhos, inclusive. E essa cena inicial trazia muito também um lugar ali para aquela pessoa se empoderar nessa expressão dos sonhos, né. Então é muito lindo isso, como o espírito tem uma sabedoria de mostrar para você, porque, assim, essa é uma pessoa que ela entende muito de sonhos, não é uma pessoa que entenda pouco, né. Mas ela entende muito e ela já entendeu ali que o sonho começava a trazer essa é uma questão de empoderamento para ela, de ela seguir o propósito dela. Mas é tão interessante, porque quando eu fui interpretar e ela me pediu ajuda, é uma pessoa que entende, hein, é uma pessoa muito boa, né. Mas ela me pediu ajuda e eu, no sonho como um todo, eu captei algo que é um pouquinho diferente daquilo que ela viu, não invalidando o que ela viu, mas vem de uma outra camada, né, a minha interpretação trouxe um olhar que era diferente. Então isso também é muito lindo, porque a gente vai, através da leitura da aura, né, e também dos sonhos, se empoderando da nossa própria visão de mundo.
da nossa própria forma de nos expressarmos, né? E a leitura da aura é muito potente nesse lugar da fala, né? Como a gente fala, a gente aprende, né, com a leitura da aura, a ser correto com a palavra, a ser fiel com aquilo que a gente está vendo, porque a gente vive num mundo em que muitas vezes a gente não sabe se deve falar uma coisa, como é que a gente vai. Ai, será que o Luiz vai ficar chateado se eu falar para ele que, assim, tem uma rosa atrás, assim, que eu gostaria tanto de ver melhor, eu queria pedir que ele me desse licença para eu ver aquela rosa, sabe? Ah, ó, tem outra, meu Deus! Olha, se eu não tivesse pedido, entendeu? Entende qual é a questão, né? De a gente aprende que assim, não, mas eu gostaria de ver a rosa. Lu, você pode me dar licença? Entende, né? A leitura de aura convida a gente a isso, né? Ela convida a gente a falar aquilo que é para ser dito, que a gente aprende quando muitas vezes quando criança, até tal, isso é uma questão que o Lu e eu temos conversado muito, né, Lu? Enquanto assim, a gente enquanto criança foi restringido, né? A gente foi ali limado, não, não pode falar isso, ó. Você tem que se postar dessa forma, você tem que ser arrumadinho. Aí você chega ali, a visita vai chegar, você tem que ceder a sua cadeira. Aí você vai na casa da outra pessoa, vão te oferecer algo, não aceite, né? O Lu falou que teve essas referências, eu tive também, viu, Lu? Né? Então, assim, olha que interessante que assim a gente aprende a não ser a gente mesmo, porque isso não é educado. E o que é educado? Educado é trazer a mentira, né? Na leitura da aura, não. A gente volta na nossa essência. Então, assim, eu, enquanto leitor de aura, eu estou vendo algo que, de repente, eu estou vendo ali que, olha, isso aí é forte, mas eu preciso dizer. Porque se está vindo, é porque o espírito está trazendo. Então, eu vou encontrar a forma de trazer isso. Então, eu vou aprendendo a falar. Até para trazer algo que pode ser muito forte, mas de uma forma que seja cuidadosa, que seja delicada, mas trazendo, né? Então, olha que potência que é a leitura da aura, inclusive para quem interpreta sonhos. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas interpretando sonhos que assim, aí elas não têm essa referência. Então elas, não, mas eu vi isso aí, é isso aí. Opa, mas pera, tem uma outra pessoa recebendo essa informação, cuidado! Como que a gente fala, né? Então a leitura da aura pode ajudar você a também se empoderar sobre a forma que você fala, né? Para você ser cuidadoso, fiel, honesto àquilo que você está vendo, mas de uma forma que seja acolhedora, que seja delicada. Com a leitura da aura, a gente vai estimulando, é um exercício que a gente vai fazendo. Por isso que eu considero que, né, um ajuda o outro, essa conexão se dá de uma forma muito potente. Né, Lu? Mais É. considerações? Não, você falou e disse. Eu acho que é esse caminho que a gente está buscando levar uma lanterna para que vocês percebam, né? Vocês que já estão no universo dos sonhos, vocês que já estão no universo da aura, e uau, eu tô querendo fazer essa ponte, né? Pode ser mais interessante, pode ser mais potencializador, pode ser mais integrativo. Uau, quero aprofundar, quero seguir numa camada mais profunda. Ótimo. Então é esse convite. E se ficou algo que não é tão claro para você, que não foi tão compreensível, você pode botar sua pergunta, né? O que que você não entendeu da forma que a gente trouxe, né? Por isso que a gente traz exemplos, metáforas, coisas vividas, exatamente porque é uma experiência. E é o convite é para essa experiência. Essa experiência dupla, experimentar aura e sonhos, aura com sonhos, sonhos com aura. E, e a porta está aberta, né? A porta está aberta, o curso está disponível, o curso está online, disponibilizado para quem está sentindo o chamado, como eu e o Adriano sentimos quando a gente olhou para esse nome, esses dois nomes, pela primeira vez. Eu não sabia exatamente o que era sonhos. Assim, sonhos sei o que é sonho, mas que isso podia ser interpretável. E aura, uau, o que é isso? Uau, eu quero. Então, esse curso é esse eu quero, né? O eu quero, que foi tão importante para mim que eu quero dar, agora eu quero trazer pessoas para esse caminho também. E também um lugar de eu não quero convencer você que você precisa.
Eu quero que você entenda se faz sentido para você. E aí, se fizer sentido para você, você não precisa ser convencido. Você sente um sim dentro de algum lugar do seu ser. E aí é só manifestar esse sim, ou clicando no curso, ou falando com a gente, dando um jeito. Luiz e Adriana, eu quero falar com um de vocês dois. Manda mensagens aqui no YouTube, manda, procura a Eu gente de vou alguma outra Eu forma. vou, eu vou deixar o link do nosso grupo NutralSer, o grupo do WhatsApp, NutralSer, que é um grupo do Luiz e eu, tá? Que ali é um ótimo caminho para você acompanhar mais a gente de perto, tanto o Lu quanto eu, né? Então a gente tem um grupo do WhatsApp que é gratuito. Então entre nele, que é o bit.ly/NutralSer, tá? Esse é o endereço, mas eu deixo aqui também, já está na descrição, tá? Aqui fácil de achar esse contato. Então é isso. Interessou, pergunta, entra no grupo. Ah, eu não sei se eu quero direito, tá? Mas eu quero perguntar. Eu quero perguntar tudo que eu tenho vontade de perguntar. Pergunta. E aí você vai clarificando para que a certeza se instale no seu coração, caso não tenha instalado ainda. Então é isso. Curtam, Exatamente. compartilhem esse vídeo, essa live, manda para pessoas que adoram sonhos, que têm curiosidade no mundo da aura. E é isso, vamos trazer pessoas para esses dois universos lindos e essa ponte maravilhosa. Exatamente. E a gente está aqui com esse projeto trazendo essa oportunidade, porque é assim, o Lu falou uma coisa que só para complementar mesmo, né? Olha, a Silvia mandando aqui uma mensagem linda, a Dora também, a Silvana, a Camila, hoje eu não falei o nome das pessoas, o Jones Van, né? Então, olha, é uma delícia a gente ter aqui a presença de vocês. E só né, só para frisar uma coisa que o Lu falou, né? Porque tem um detalhe também. Faz muito tempo que a Escola da Aura e Sonhos não tinha um curso de leitura de aura sonhos, tá? Faz muito tempo. Tem coisa de alguns anos, tá? Então, o Luiz e eu estamos muito honrados de poder retomar algo que a Escola da Aura e Sonhos teve lá atrás, tá? Que é um curso de leitura de aura em que tem os sonhos presentes também, né? Então, dentro dessa proposta, até mesmo você que já fez um curso de leitura de aura antes, você pode fazer o nosso curso, porque você vai ver que vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. As técnicas são diferentes, Adriano? Não. A leitura de aura é a mesma. A gente vai ensinar a leitura de aura, como todos os cursos, todos os professores da escola da Escola da Aura e Sonhos ensinam, tá? Mas a gente vai trazer um acolhimento com os sonhos. Eles estarão presentes. Então, esse é o tema do nosso curso de leitura de aura, né? São os sonhos, eles vão estar ali presentes, né, a todo momento ali, para que a gente possa também trazer, né? Então, para quem já fez curso de aura, tem essa experiência, a gente está falando tanto aqui da experiência, que é diferente, né? E para quem ainda não fez, mas para quem de repente já está no universo dos sonhos, gente, esse curso ele foi criado, é interessante, porque a gente já estava com o curso pronto, já disponível no site, aí a nossa mestra querida Angelina, numa aula de sonhos, ela virou e falou assim, Adriano, Luiz, o aura de vocês, o curso de leitura de aura de vocês, deve ter a temática dos sonhos. Vocês aceitam? Aí a gente fez como, né, Luiz? Sim! E a gente aceitou porque tocou o nosso coração de forma muito, muito especial. Então, a gente deixa esse convite aqui, tá? E olha, eu vou trazer aqui uma outra referência também. Por quê? O nosso curso, ele é do período de 31 de outubro ao dia 10 de novembro, já está no site da Escola da Aura, tá? E Sonhos. Então, é só digitar lá, escoladaaura.com, vai na área de cursos, tá? Você vai encontrar já o nosso curso, já pode se inscrever, tá? Quem já fez curso de aura tem 50% de desconto. E a gente está preparando descontos muito, muito especiais também, né? Para outras pessoas. Mas, ó, tem um detalhe aqui importante. A gente tem também um pré-requisito para fazer esse curso, é o curso de meditação das rosas.
tá? Então, a gente vai ter um curso nos dias 25 e 26, né, Lu, de outubro, né? Se não me engano, é 25 e 26 de outubro, que já está lá no site disponível. Mas se quiser fazer antes, vai ter outros também, com outros professores. Eu mesmo vou dar um agora no final desse mês, né? Mas tem outros professores que vale também, tá, gente? O pré-requisito é fazer o curso de Meditação das Rosas, níveis 1, 2 e 3. Isso é necessário para fazer esse curso. Então, tá interessado, já corre para ficar ligado, para não perder aí as oportunidades aí dessas datas, enfim, tá? Para fazer o curso de Meditação das Rosas 1, 2 e 3 antes, e depois ter a oportunidade também de fazer o curso com a gente. Vai ser olha, Tereza Chagas aqui também, são pessoas muito queridas aqui, né? Então, é isso, né, Lu? E vou trazer mais um convite, vai muitas informações, mas a gente está agora também com a nossa jornada dos chakras e sonhos acontecendo, tá? Então, a segunda-feira que vem, inclusive, nós temos a aula do primeiro chakra. E assim, se você quiser fazer a jornada e depois fazer o curso de aura, melhor ainda, tá? Porque a jornada vai te ajudando ainda a se preparar nesse processo, é muito especial. E hoje a gente tem, inclusive, a rodada Beija-Flor da Aura, que acontece toda sexta-feira pela Escola da Aura, às 18 horas, no horário oficial de Brasília, do Brasil, né? Sempre a gente tem essa oportunidade, que é uma leitura da aura em grupo. Então, não sei o que é uma leitura da aura. Vem para a nossa rodada Beija-Flor da Aura. Tá? Então, Adriano, como é que a gente pega essas informações? Pode entrar no site da escola ou se entrar no nosso grupo Nutralcer e falar, assisti a live, estou em dúvida, pode mandar lá. No nosso grupo Nutralcer, Luiz e eu estamos ali para esclarecer suas dúvidas. A gente passa todas as informações necessárias, tá? Por isso que, assim, é um bom elo para a gente se conectar. bit.ly/nutraocer. Isso, né, Lu? Vamos Sim. nós! Então é isso. Beijo, Beijo, gente. gente. Valeu. Tchauzinho. Obrigado.